Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam uns bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. E aí, amiga, como estamos? Já ganhou presentinho esse mês, amiga? Porque esse mês a gente ganha presente, né? A gente tá falando quando? Março. Já ganhou seu presentinho de março? Olha, eu vou falar para você que geralmente nessa data, talvez porque eu me posicione e algumas pessoas que convivem comigo ficam até com medo de me dar presente. Mas vamos contextualizar de que data estamos falando, porque vai ter gente que não vai saber do que a gente está falando, né? Embora a gente esteja falando de março, gente, para quem não sabe, ok? Março, mês das mulheres. Certo. E dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E é isso, né, amiga? Continua aí. Continua. Bom, sobre isso, né? Sobre esse tema, temos o quê? Propriedade para falar em muito. Então, assim, são várias coisas, né, Lia, que atravessa nós como amigas e mulheres e as mulheres que a gente convive na vida, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente tem visto, né, acontecer na nossa sociedade. Então, eu acredito que esse episódio vai ser bem legal até para a gente falar um pouco mais abrangente sobre esse mês de março, né, que o mês aí que contempla justamente o 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, que é uma data extremamente importante. Exato, né, gente? E eu acho que vai ser o episódio que a gente vai ter mais questões de bastidores e bafos até o presente momento. Porque bafo tem muito, né? Para Dia Internacional da Mulher, o que não falta é bafo. E assim, a Cris já começou a falar da importância, né? A gente tem muitas coisas que rondam aí o dia 8 de março. Foi uma data fixada pela ONU, tal, lá em 1911. Não era dia 8 ainda, mas a primeira vez foi comemorada no dia 19, depois com o tempo passou para o dia 8. Mas, gente, a ideia é que o dia seja para que equidades aconteçam, né? É uma luta por direitos iguais. E aí a gente vive aquela coisa, parabéns pelo seu dia. Parabéns para quem, cara pálida? Né? É aquela coisa assim, tipo, não estamos falando de parabéns ou não parabéns, estamos falando de quero minimamente que me pertence, sabe? Então, assim, como que você vê o dia 8, amiga? Conta. Como que eu vejo, né, não só o dia 8, mas o mês inteiro de março. Isso. São muitas coisas, né, Lia? A gente passa na pele tudo isso, né? A gente como artista, a gente como pessoa, né? Porque é isso, também tem esses dois lados, né? Afinal de contas, não está só aqui falando a Krika artista ou ali artista, mas sim pessoa, né? Que tem convivência na vida com homens e mulheres e todas as coisas que nos atravessam enquanto respeito, né? A gente sabe que tem uma linha muito tênue aí sobre respeito. Para mim, essa data e esse mês me traz muitas reflexões sobre avanços e retrocessos, assim. Eu sempre fico muito, assim, pensativa sobre todas as coisas que nós mulheres já conquistamos, né? E sobre as coisas que ainda a gente precisa conquistar, e eu nem sei se é porque a gente precisa conquistar. Eu sinto que existe um desrespeito mesmo, o tempo todo somos colocadas à prova. Por mais que a gente ande, por mais que a gente fale, por mais que a gente já tenha conquistado mesmo espaços, né? Ainda assim, a gente
tira leite de pedra. Eu vejo que, por exemplo, uma coisa que para mim é muito específica, principalmente pensando na igualdade de gêneros, né? Quando eu vejo para o lado profissional, quando eu vejo que os homens sempre são mais bem remunerados do que as mulheres, e as mulheres conseguem ser até melhores que eles fazendo as coisas, né? Porque não é porque a gente nossa, assim, né? Parece que a gente tem um superpoder. A gente tem, na verdade, a gente tem. Não quero dizer nada, homens, entendeu? Mas, sim, nós somos muito mais polivalentes do que homens, isso já é comprovado até cientificamente. A gente consegue fazer muito mais coisas do que homens ao mesmo tempo, mas porque a gente foi treinada para isso, né, amiga? Eu quero falar, essa coisa da gente ser acostumada desde pequena a dar conta, sabe? Porque o menino só pensa lá em brincar, enquanto a gente tem que tomar conta de outras coisas e ficar preocupada. E isso, cara, eu fico vendo assim, às vezes eu fico fazendo umas reflexões na minha vida, tipo, caramba, eu tô vivendo aquilo que eu penso, sabe? Que eu condeno, sabe? Que mulheres ainda têm que se matar para dar conta da casa, dar conta do trabalho, dar conta da família, sabe? E o cara não tem que dar conta das 300 mil coisas que a gente tem que fazer. Não. Ele tem que focar só em uma coisa só. Aí, esses dias, eu vou te falar o que aconteceu aqui em casa. Eu fiquei triste no dia 8. Vamos de fofoca, vamos de fofoca. Eu fiquei triste dia 8, por isso que eu falei de reflexões. Eu participei de um vídeo que foi gravado para a agência que eu tenho parceria, que é a Dionísio. Juntaram várias artistas para fazer um vídeo falando do 8 de março, né? Como a gente via esse mundo, né? Dos homens, das minas e tal. E a gente sabe o quanto a gente já foi trocada inúmeras vezes por causa dos homens serem preferidos, né? Numa contratação de trabalho. Essa era a questão. E todas cada uma na sua fala, porque eles colocaram ali trechos de cada uma de nós falando, todas falavam a mesma coisa, todas. E aí eu fiquei reflexiva sobre isso, né? Que até quando que a gente vai não ser levada a sério? Porque a gente é muito boa no que a gente faz. E eu não estou falando só da gente mulher, artista, eu estou falando da mulher. A mulher ela é muito boa no que ela faz. As mulheres, elas são incríveis, são geniais. Assim, eu vou falar para você que eu sou muito alegre de ter nascido mulher, mas no dia 8, eu juro para você, que teve um momento de reflexão que quando meu marido chegou, eu falei para ele, eu gostaria de me demitir. Eu queria me demitir de ser mulher. Eu posso? Não posso. Acho que não dá, né? Missão, eu não posso fazer, porque é isso. Eu cheguei a essa conclusão, falei, nossa, né, meu? É uma situação assim que realmente. Aí o Fábio olhou para minha cara e ele, nossa, amor, ele viu o quanto eu estava muito assim. Eu fiquei triste mesmo, pensando em todas as coisas, assim, que eu sei que é um dia para enaltecer as mulheres, para lembrar da nossa existência por um fato histórico extremamente terrível, que foi a morte de várias mulheres, né? Na verdade, não, amiga. Essa é uma história. A história. Não, tem toda. Existe, né? Essa história da queimação de mulheres dentro de uma fábrica. Isso aconteceu, mas o 8 de março não veio daí, especificamente. Vem realmente pela luta de várias mulheres, principalmente da Europa Oriental, para melhores condições de trabalho e igualdade salarial, que nunca aconteceu até hoje, né? Estamos falando lá de 1911, ou seja, já tem tempo, né, gente? Bastante. E direito a voto e organização, assim. Eu não sei, porque eu pesquisei um pouco, assim, tipo, para a gente. Não vou falar que eu fiz uma grande pesquisa vasta e gigantesca a respeito do assunto, mas é mais uma lenda aí para dar esse peso, assim, do que trazer a real. Cara, é muito bom até a gente trazer isso aqui, tá vendo, gente? A gente está aqui falando, ali a pesquisa, eu pesquiso, e a gente cai nas armadilhas, às vezes, de histórias que são só
mais uma maquiagem, assim, né, para contar. Existiram vários levantes, né? Foi muita coisa que aconteceu, é óbvio. A gente sempre vai ter histórias muito loucas no meio do caminho. Tem a história das mulheres que foram trancadas dentro da fábrica, né? E tudo mais. Mas é mais por conta disso, assim, tipo, dessa questão mesmo. Eu fui dar uma pesquisada para ver se tinha esse rolê mesmo antes da gente trazer. Mas mais ou menos isso, assim. E uma coisa que você falou das trocas, posso falar sobre isso? Pode, claro, deve. Que é uma coisa que pega também, eu acho que por mais que a gente seja artista, a gente é artista de um nicho que não é um nicho muito feminino, né? Tipo assim, não tem muitas mulheres. Tem, hoje em dia, muito mais do que já teve, mas ainda é visto por muitas pessoas como algo que é exclusivamente masculino, né? Tipo, que só homens fazem grafite e tal. E a gente sabe que a realidade não é bem essa. Se a gente for colocar ali numa balança, vai ter a mesma quantidade de mulheres e homens pintando? Não, mas por quê? Porque as possibilidades e condições para uma mulher pintar é totalmente diferente das condições de temperatura e pressão para um cara pintar. Era o que você estava falando sobre a questão de dar conta de milhões de coisas, de fazer 1 milhão de coisas. Então, o cara teve filho, dane-se. A mulher dele vai cuidar, a mãe dele vai cuidar, o tio dele vai cuidar, alguém vai cuidar, né? A mulher teve um filho, o marido até, o pai, pessoa, companheiro, whatever, companheira, vai estar ali, mas a criança, na grande maioria das vezes, é uma responsabilidade da mãe, né? E aí, muito raramente você vai ter um companheiro ou uma pessoa que está ali junto com você que entende o seu rolê e vai ficar com essa criança para você fazer o seu trabalho, para você dar conta das suas coisas. Então, assim, é muito injusto, já começa por aí, né? Tipo, que a gente vai vendo as condições para um desenvolver esse trabalho e para o outro desenvolver esse trabalho, já a balança já pesa de uma maneira totalmente desequilibrada dentro desse processo, né? Que a gente vê que muitas mulheres, quando ficam mães, ou param de pintar, ou somem, né? Por um período ali, que até a criança crescer um pouquinho, poder voltar e fazer as coisas. Enquanto o pai, o filho nasceu, se bobear no dia seguinte, ele já tá no muro, senão na mesma hora, né? Então, assim, é totalmente diferente. E aí também entra muito aquela coisa de ai, mas esse serviço é tão bruto, porque, amiga, vamos combinar que né? A gente é fofa, a gente é princesa maravilhosa, somos rainhas. Mas também somos pedreiras, né? Obradas ali, de subir andame, subir coisa, né? Eu acho que muita gente subestima isso, né? Porque, tipo, é um trabalho muito braçal. Pesado, exatamente, é braçal. Inclusive, isso que você está falando, né? Ligado principalmente à figura masculina, talvez por conta disso, ou porque também, né, desde o início do grafite, assim, a figura principal que foi ali à frente era o homem, né? Sim. Mas as mulheres também, desde o início, estavam pintando, né? Sim, exatamente. Mas a gente sempre, como em toda história da arte, passa uma borrachona em cima da nossa história. E a gente fica ali no escanteio, né? E uma coisa que me incomoda muito com relação a isso que você falou, por exemplo, você passa um orçamento, um cara passa um orçamento, os dois orçamentos são iguais, mas preferem contratar o cara porque acham que ele merece aquele valor que você está pagando e você é caro. Né? Então, assim, algo não está certo, gente. Por que aqui tá tudo bem pagar e aqui não tá? Porque eu sou cara e ele não. Tipo, é muito louco você ver isso, né? Isso é muito. Não é a valorização, mas a gente, até o termo, né? Ai, você é cara. Eu sempre corrijo. Eu não sou cara. O meu trabalho tem valor. E assim, a minha luta hoje, desde quando eu entendi sobre o quanto eu também sou boa no que eu faço, eu quero receber igual ou até mais, porque não sou obrigada a receber migalha, entendeu? E por isso que eu fiquei nessa reflexão,
para além das outras coisas que atravessam a nossa vida feminina, né, amiga? Que é justamente várias outras coisas que a gente vai trazer aqui para falar, né, de coisas como, por exemplo, conforme a gente estava conversando antes de vir aqui e gravar, você estava falando sobre a questão com a moda, né? Sim. Né, a gente percebe que você estava falando sobre a questão de avanços e retrocessos, né? Isso. Uma coisa que você trouxe ali, e que é uma coisa que acontece muito, assim, né? Na grande maioria das vezes, quando a gente vê direitos sendo conquistados, né, e afins, muito raramente, quando esses direitos são masculinos, eles são perdidos, né? Agora, se a gente está falando de uma mulher, às vezes você não, né? Nós conquistamos ali um direito, uma coisa X, Y lá, e aí, quando vem uma mudança estrutural de governo, coisa do gênero, os primeiros direitos que as pessoas cortam ali são coisas relacionadas a mulheres, né? A gente é sempre muito sucateada com relação a isso, assim, a perda de direitos, né? Enquanto quando a gente está falando sobre homens, isso muito raramente acontece. E a moda, na minha opinião, ela entra um pouco dentro disso, porque a gente foi construindo um espaço, né? Onde a gente parou de usar todas aquelas coisas que apertava, fazia, esculpia, né? E não sei o quê. E podia começar a usar umas roupas que deixassem a gente um pouco mais livre para trabalhar, para fazer as nossas coisas. Foi tudo com a Revolução Industrial, né? Todo aquele processo que as coisas tiveram que mudar, porque o mundo estava mudando e, consequentemente, as mulheres estavam conseguindo trilhar o seu caminho, e para trabalhar e fazer as coisas que elas queriam e precisavam ali, elas precisavam também se adequar com suas vestimentas, porque o jeito que era para ser literalmente uma boneca de luxo, né? Ficar sentada linda e mostrando quão maravilhosa era, mas essa não era a realidade de 90% da população, né? Então, assim, vamos lá pensar numa roupinha para poder trabalhar. E aí a gente vê que essas roupas foram ficando cada vez mais soltinhas, né? Uma coisa mais possível de ser usada. É lógico que a gente ainda tem muitas questões ali, tipo, de ambientes que requerem uma indumentária diferenciada ali, né? Quando você tá falando de uma executiva, ai dela se não tiver de salto alto, né? Tipo... tem esses artigos da moda de tortura, né? Quando você tava falando, você tava pensando naqueles artigos lá das antigas que realmente os bonecos... Que era isso, né? As mulheres consideradas bonecas de luxo que tinham que usar aquelas roupas também. Mano, eu fico imaginando pegar um busão com aquilo. Não tinha busão, amiga, ainda. Pegaram a carruagem, amiga, pegaram a carruagem. É muito isso, né? Esse lugar da moda, dessa beleza, dessa coisa que é imposta por conta de alguém que acha que aquilo é uma coisa boa pra gente, que não é. Não, e o mais louco é que, na grande maioria das vezes, esses padrões eram... Na grande maioria das vezes, não é que eram, né? Ainda são colocados por homens que querem fazer com que a gente siga aquelas regras que foram colocadas ali. Então, quando a gente começou a achar que a gente estava ficando feliz, vem o capitalismo e fala, ai, querida, você não está feliz? Olha só, você tem celulite não pode. Então, vai ter que comprar creminho ou vai ter que fazer não sei o quê para poder tirar a celulite da bunda, e daí você vai ser feliz. Aí você pega e fala, beleza, eu vou colocar o creminho para ficar feliz. Aí vem alguém e fala assim, tirou a celulite, mas tá gorda, tem que emagrecer, porque se não tiver magrinha, não tá legal. Aí tem que fazer... Então, assim, a gente tem uma coisa que entra, quando eu falo de moda, na verdade, eu não tô falando necessariamente do jeito que a gente vai se vestir, mas eu tô falando de todo esse processo escravagista mesmo que a gente vive dentro dessas realidades de padrões de beleza pré-estabelecidos que acabam estando ali totalmente atrelados à questão da moda, porque ela vai acabar entrando de acordo com isso. E aí, amiga, uma coisa que eu achei muito louca, que eu tava vendo algumas blogueiras que eu sigo, de moda e tal, falando, né, tem a Duda Borges, ela é muito massa, o conteúdo dela. Ela tava falando da questão política dentro da moda também, né,
tipo, de como a moda é um posicionamento político, assim, e que quando o capitalismo, ele começa a meio que dar uma ruída entre diversas aspas, porque até esse negócio ruir de verdade ainda vai demorar e vai demorar muito, se é que um dia vai ruir, vamos ser sinceros, né? Quando ele começa a perceber que as mulheres estão começando a se destacar, que elas estão começando a despontar mesmo, assim, a moda vem e dá uma tolhida nisso, ou com alguma coisa que começa a dar preferência para modelos extremamente magras, ou para roupas extremamente conservadoras, ou para tecidos que são engessados e que não deixam que essa mulher se mova, né? Então, é muito doido você observar isso dentro desse processo histórico, né? Tipo, ir olhando essas coisas, porque realmente é muito isso, assim, e às vezes acaba também sendo até meio geracional, sabe? Mas a gente não vai falar sobre isso hoje, porque é muita coisa, e esse podcast hoje, inclusive, com certeza vai ficar grande, então preparem os ouvidinhos e não desistam da gente, continuem nos ouvindo, vamos que o processo vai fluir. Cara, é isso, é tipo trazer a luz sobre essas questões que foram impostas para nós, queridas, maravilhosas mulheres, né? A gente também aqui nesse momento, né? Também não vou fazer nenhum recorte de raça aqui, e aí a gente vai entrar em outras camadas. Não, milhões. Quando a gente começa a abrir. Da outra pode. A gente vai trazer isso mais para frente. Mas, continuando aqui na nossa troca de ideia, junto, né, essa coisa dos avanços e retrocessos, acho legal a gente pensar nessa coisa que a gente estava conversando, que é os ódios que a gente tem, né, sobre essa data e o mês de março, e os gatilhos também, né, que vem junto aí, que, olha, fala para tu. É difícil. Começar a falar, Lia, sobre uma parte que eu sinto, assim, que sim, tem pessoas que vêm na melhor das intenções para nos parabenizar na data do 8 de março. Acho que isso é legal, a gente precisa, sim, ser lembradas, mas tem coisas que ninguém lembra, como, por exemplo, por que ainda a gente tem que ficar lutando para coisas que já deveriam ter acontecido, como, por exemplo, equiparar aí os valores entre homem e mulher. E aí eu não estou falando só da gente como artista, aí eu vou para um lugar maior, que é o mundo das empresas também, porque tem muitas mulheres que trabalham nas empresas. Eu trabalhei anos no mundo corporativo, e o cargo de, por exemplo, um cargo alto para uma mulher chegar, e pela minha experiência também trabalhando com mulheres, inclusive na última empresa que eu trabalhei, e eu vi de perto, assim, o quanto era difícil você se manter como profissional. E aí tem a questão do salário, tem a questão do respeito, que você é desrespeitada, assédio. Não tinha que ter assédio. A mulher é assediada muito mais vezes no trabalho, de forma geral, inclusive cortando para nós aqui também, do que o homem. O homem não é assediado, né? Já começa a... Amiga, vamos combinar que é muito raramente um cara tá passando na rua e uma mulher vai pegar e falar: oi, gostoso, amigo. Pois é. Entendeu? Até deve acontecer, com certeza, mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? A gente vive numa sociedade que tem uma cultura do estupro muito grande, né? Então, assim, o desrespeito com o corpo feminino, com a gente de forma geral, é muito grande. E quando você estava falando dessa coisa de mulheres de cargo, de liderança, né? O quanto é complicado, também tem uma questão muito grande, muito louca, que é de estar se provando o tempo todo, né? Tem o tempo todo que está mostrando que é muito boa. Enquanto um cara não tem que se provar tanto. Não tem. Não precisa, né? Uma outra coisa também, assim, que a gente percebe, que para uma mulher também ocupar um cargo de liderança, ela tem que ser muito assertiva, ela tem que ser muito firme e ela tem que ter um posicionamento
um pouco mais masculino até para algumas coisas, para ela ser respeitada, né? Porque como ela está falando para muitas vezes para muitos homens também ali, é uma forma dela se colocar, né? Tipo, para ter respeito. E, gente, eu acho isso de uma violência tão grande, assim, porque imagina você ter que esculpir ali, muitas vezes, uma personalidade para fazer o seu trabalho, que você pode ser uma pessoa doce, você pode ser uma pessoa competente, sabe? Eu já escutei uma vez que eu não seria uma boa profissional de produção porque eu era muito doce. E assim, gente, quem me conhece bem, gente, sabe que eu não sou tão docinha assim. Eu tenho um lado azedo que, minha deusa, que nem eu suporto de vez em quando. E assim, eu acho que a gente não ganha as pessoas no grito, sabe? Eu acho que a gente ganha as pessoas no respeito. Então, eu não preciso sair berrando com a galera, metendo o dedo na cara de todo mundo para poder fazer bem o meu trabalho. Julia, muito bom isso que colocou, porque não é só o que eu acho que o universo da sociedade acha que a gente tem que ser uma megera. A mulher, ela tem que ter essa figura da megera para as pessoas não só respeitar, porque aí não vem respeito. A gente tem o medo, né? É o medo. Você tem medo daquela mulher e você também é criticada o tempo todo. Porque, repara, quando existe liderança masculina, ele não é questionado como nós, mulheres. A mulher é questionada do fio do cabelo até a ponta do pé, como ela está vestida, como ela fala, qual o comportamento dela, a gente está sendo avaliada minimamente em todos os aspectos. E uma coisa que eu preciso falar, obviamente, claro, acredito que as mulheres estão nesse processo também de aprender a lidar umas com as outras, né? Porque por muito tempo as mulheres também reproduziam um comportamento machista. Ainda representam, amiga, porque tem muita coisa que é tão... As mulheres, elas estão no processo delas ainda de aprender que nós não precisamos ser rivais, e sim parceiras, né? E, infelizmente, pensando no mês da mulher, pensando no 8 de março, uma coisa que eu lembrei agora, que aconteceu há muito tempo atrás, no movimento do grafite até, que foi uma proposta que eu dei, que eu queria que tivesse um evento em alguns meses e dias, né, que pudesse contemplar mais mulheres. Estou falando isso antes mesmo do grafite mulher existir. E eu ouvi de colegas meus dentro do grafite falando que não, que tinha que ser só no mês de março. Tinha que ser no mês de março, porque é o mês da mulher. Aí eu virei um bicho, falei, não, acho que vocês tem que abrir mais a cabeça, porque nós mulheres existimos o ano inteiro. Então, esse, para mim, é um gatilho, e também esse negócio de parece que a gente só é lembrada nessa data. Isso me incomoda muito. Isso que você falou é muito irritante mesmo, assim, porque a gente vê... é que assim, né, a gente também tem uma questão de recorte aí de marketing, de televisão, de um monte de coisa. Gente, esse assunto dá tanto pano para manga, tem tanta coisa para ser falada, mas quando as pessoas entram em contato com a gente para fazer coisas, né? Tipo assim, marcas. Ai, março, precisamos de artistas mulheres. Ai, mulheres, né? Ou aquela marca que você sabe que tá cagando para a existência, desculpa a palavra, gente, das mulheres. E aí, no mês de março, vem atrás de você, que é a única mulher que ela conhece, essa marca, e vira para você e fala, ai, por favor, me indica artistas mulheres. Poxa, vai fazer uma pesquisa, sabe? Tipo, vai ver alguma coisa, né? É muito desconfortável isso, assim. E você vê que há uma procura para o dia 8, especificamente, principalmente, né? Que é sempre para cobrir um buraco que uma empresa XYZ resolveu fazer lá alguma coisa e precisa de mulheres. E já aconteceu, e isso para mim
amiga, preciso dizer que me deixou com mais ranço ainda, porque é aquela coisa, né? Você fica puta porque fazem, mas fica mais puta ainda quando não fazem. Por exemplo, o que aconteceu? Teve um... Não vou citar nomes, jamais, nesse sentido, mas foi uma ação de uma empresa, que eu não lembro exatamente a empresa, eu só lembro a pessoa que realizou a ação. Para o Dia das Mulheres, contrataram um artista homem para dar uma visão feminina. Meu Deus, sério? Isso? Não tô acreditando. Gente! E ele fez uma versão... Agora, a gente tá falando de um cara hétero, cis, entendeu? Não dá? Não, gente, não. Entendeu? Tipo assim, é muito complicado, assim, sabe? Tem algumas coisas que a gente tem que saber quem tem voz de fala dentro daquele rolê, né? É a mesma coisa que, sei lá, eu querer falar sobre a realidade dos homens. Eu não sei qual é que é a realidade dos homens, eu não sei, porque eu sou uma mulher, né? As dificuldades que um cara passa, eu nunca vou saber, assim como ele também nunca vai saber a realidade de uma mulher. Uma coisa que me deixa completamente maluca. Isso pode ser gente que discorde de mim, mas eu tô passando por um período agora que eu tô na perimenopausa, né? Que tá aquela bagunça de hormônios, assim, que é uma loucura. E aí eu tô tendo que passar com ginecologista, fazer vários exames e não sei o quê. Ginecologista homem. Ai, dor. Para mim, gente, não é uma questão, entendam que não estou falando que não são bons, mas algumas coisas um homem nunca vai entender. Então, por exemplo, na questão da perimenopausa, tem alterações tão desconfortáveis, físicas mesmo, que quando você leva para um homem que nunca na vida dele passou por uma menopausa, ele não faz ideia do que você está falando. E aí ele vira para você e fala assim, é normal. Dá vontade de falar, é normal o teu... Meu querido, como assim é normal eu ter crise de ansiedade 20 vezes por dia? Como assim é normal quase morrer torrada do absoluto nada? Como assim é normal eu não conseguir dormir nenhum dia da minha vida? Como assim é normal? É normal para quem, meu querido? Porque se fosse para homem já não era normal há muitos anos. Amiga, se homem tivesse menopausa, você acha que eles iam passar o perrengue que a gente passa? Nunca. Se homem tivesse que fazer mamografia espremendo o pau do jeito que faz com os peitos das mulheres, você acha mesmo que eles iam não ter mudado aquela máquina até hoje? Já teria muito tempo. A ciência já teria evoluído muito há tempos. Porque é isso, tudo que é pra gente é super assim... Nossa, é mais difícil, é um drama, porque a gente é dramática, né, amiga? Nada que a gente tá falando de verdade, assim, é tudo, nossa, a gente inventou, a gente é louca, lembra disso? Enfim, e isso entra onde eu acho que é sobre essa história, né, que a gente, mulher, ainda sim tem que passar por esse tipo de situação. Você me lembrou, a história de ginecologista é uma história recorrente na vida de várias mulheres sobre algum tipo de postura do médico que não foi legal, sabe? Aconteceu uma situação comigo que eu fui fazer um exame de rotina e ele perguntou minha idade, vai vendo. Tudo bem, depois eu vou contar uma minha, conta a sua. E assim, a gente vai fazer um podcast sobre isso ainda? Vamos falar sobre maternidade, as escolhas da nossa vida, né? Se a gente queria ter filho ou não. Eu optei por não ter filho, né? E no período que eu fui, eu estava nessa situação com esse ginecologista específico. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 38 anos na época. Ele perguntou para mim quantos anos eu tinha, eu falei. Aí ele viu meus exames e falou: se você quiser ter filho, você tem que ter logo. Ele nem sabia se eu ia querer ter filho ou não. Que petulância é essa de vir falar na minha cara? Mas assim, até aí, eu acho que... Mas aí eu acho que, assim, do jeito que ele falou, não foi nem porque eu sei que o médico ele tem que orientar a gente, tudo mais. A gente sabe, infelizmente, nós mulheres, assim, a natureza foi justa com a gente, né? Eu acho que a gente tinha que ter produção de óvulos
a partir dos 25 anos, porque aí a gente já tem mais ou menos maturidade. Não tinha perigo de gravidez na adolescência. Isso, eu ter gravidez na adolescência, meu protesto para Deus é isso. Eu acho que a gente, infelizmente, é injusto isso para nós. E acontece que a gente passa por esse momento da vida, né, que são as escolhas, né, de amadurecer, de ter carreira, de ter uma profissão, enfim. E acontece que, assim, o médico, ele não falou para mim de um jeito cuidadoso. Ele me falou de um jeito julgador, sabe? Assim, tipo, eu achei tão, assim, tava me invadindo. Eu fiquei... É aquela sensação da hierarquia, do abuso de poder, que é, você é o médico, eu sou a paciente. Tipo, eu fiquei com vergonha, eu travei, assim, na hora de comentar qualquer coisa. Eu fiquei com aquilo, até hoje isso me martela na cabeça, assim, porque muitas mulheres já passaram por isso, assim como você está passando por esse momento super delicado, inclusive que vamos trazer aqui também, vamos falar sobre isso mais para frente, que é sobre menopausa, que nós mulheres passamos, né? Mas os homens também passam, só que eles não conversam sobre isso ainda. Nem a gente também sabe direito o que acontece com a gente com relação a isso. Mas, assim, eu acho que entra dentro aí de uma coisa que acho que a gente pode falar aqui, que é os ódios dos machos escrotos, né? No mês de março. Macho escroto no mês de março. Ai, gente, é que macho escroto sempre, né? É uma coisa muito louca, assim. Você falou essa questão do médico, né? Que ele não teve cuidado com você. Comigo aconteceu algo muito similar. Eu tinha mais ou menos a mesma idade que você também. Fui no médico. Ele perguntou para mim que método contraceptivo eu usava. Ele falou porque ele assim, porque como é que era? Que anticoncepcional eu não podia usar. Ele nem me conhecia, eu nunca tinha ido lá por conta da minha idade. Ele falou, não, porque anticoncepcional você não pode mais usar. Eu conheço um monte de mulheres que usam anticoncepcional até sei lá quantos anos. Eu nunca usei, porque não me fazia bem, então eu nunca usei. E sempre tive parceiros muito ok com relação a isso, de todo mundo se cuidar. Até porque, né, gente, anticoncepcional só previne gravidez, né? Não previne doença, não previne nada. Então, o certo é sempre estar usando mais alguma coisa ali, né? Tipo, não só o anticoncepcional. Mas eu me senti tão, assim, invadida mesmo, sabe? Do tipo de você querer saber a minha vida nesse sentido de não ter alguma conversa. Sabe aquele médico que nem olha na sua cara, que te trata super mal? E aí, com essa realidade que eu tô passando agora, eu passei com médicas e foi totalmente diferente, sabe? Então, assim, estamos nesse processo. Mas voltando à questão dos machos escrotos, né? Nesse período, a gente vê uma hipocrisia que nada, assim, né? Você vê o cara e atrás dele só falta abrir um leque. Hipocrisia, né? Tipo assim, por quê? O cara é um palhaço, tipo, a vida inteira ele não respeitou ninguém, nem sequer dentro da casa dele, sabe? E aí, no Dia das Mulheres, ou no mês de março, ele manda parabéns para as mulheres, ele dá flores, ele escreve um texto, né? Comigo aconteceu de... eu não quero falar o que eu pensei, porque senão eu acho que talvez as pessoas saibam quem é. Então, no caso, eu prefiro falar, aconteceu assim de um cara que eu sei que é uma pessoa horrível, de macho mega escroto mesmo, assim, que deu em cima de mim, estando junto com a parceira dele. Tipo, a menina virou de costas, o cara deu em cima de mim, e naquela coisa de eu acho que... Não, foi com palavras, assim, muito específicas, sabe? Não era um relacionamento aberto, eu não ia ser marmita, não era nada disso. Era só um cara palhaço mesmo, dando em cima de mim. Aí, no dia 8 de março, a pessoa foi lá e fez um post no Instagram em respeito às mulheres. Oi? A hora que eu li aquilo, eu juro que eu mas coçou muito a minha mão de eu pegar e escrever assim, nossa, que lindo seu texto, pena que você não é essa pessoa.
Quem te conhece não te compra. Hahaha, sabe? Não mandei, só olhei, me resignei e saí andando, mas fiquei possuída, sabe? Tipo assim, ai, amiga, é foda, né? Porque daí você tá em empresa, gente. Nossa senhora. Você, 8 de março, um bombonzinho para cada uma para vocês serem felizes, né? Ou, sei lá, gente. Tem tanta coisa que não vou dizer que eu não gosto do bombonzinho, eu vou ficar feliz com o bombonzinho, mas podia me dar bombonzinho todo dia, pelo menos, se é que é pra me deixar feliz, que me deixe todos os dias. Para mim, o que eu posso te dizer para chegar nessa primeira parte do nosso podcast, né, encerrar essa parte, é sobre a hipocrisia masculina no dia 8, que é justamente o cara, de repente, que é um agressor. Total. E lembra da existência feminina, sabe, assim, e não entende que essa data, ela existe por justamente tudo que a gente já falou aqui antes, né? Eu acho que falta um pouco desse olhar mais cauteloso para a figura feminina, os homens, né, principalmente, olhar melhor para isso, né? E tirando um pouco dessa mancha, assim, desses machos escroto que eles acham que nos enganam, mas a gente está aqui, viu, de olho em vocês, queridos. A gente sabe que você é essa pessoa, você não nos engana, tá? Essa mensagem é para tu, que tá ouvindo a gente. Exato. E aí eu quero falar de uma coisa legal, assim, que eu vi, inclusive, de um vídeo que saiu no Metrópolis, e que saíram na rua, conversando com homens e mulheres sobre o que eles achavam. E aí tem um rapaz que aparece nesse vídeo que é perguntado para ele, né, sobre a mulher, assim. Ele falou de jeito tão bonito, ele falou sobre como ele estava observando a situação da mulher dele grávida, que ele percebeu o quanto é difícil a gestação, quanto é difícil você gerar uma vida. E ele fala de um jeito muito legal, assim, realmente dava para ver que ele se colocou minimamente no lugar da gente, assim, da mulher. Eu acho que é isso que falta, sabe, um pouco nessa sociedade, de forma geral, pensando no mês da mulher, pensar nessas lutas, pensar nesse dia, pensar no mês de março, como um mês, assim, né, o que podemos ser aliados mesmo, com várias coisas, né? E não simplesmente, eu lembrei do dia 8, agora eu sou legal. E uma outra coisa também, né, amiga, que você falou e que eu acho que também está muito atrelado a isso, que é parar de valorizar a mulher só por questão de beleza, só por questão física, né? Porque dia 8 de março, é porque as mulheres são maravilhosas. Tá bom, eu sei que a gente é maravilhosa, e não, isso não é segredo para ninguém. Alguém precisa contar para essa galera que a nossa autoestima já está consolidada nesse sentido. O fato é, eu não quero só que você me conte no mês das mulheres que eu sou maravilhosa. Me prove ao longo do ano o quanto eu sou maravilhosa. Me valorize, né, o quanto eu sou maravilhosa. Não venha só me dar produtos de beleza e skincare. Eu adoro. Mas eu acho que a gente não pode ficar também naquela coisa de construção da princesa da Disney, sabe? Que já passou essa época, gente, já não é mais isso, né? A gente tem que lembrar das mulheres do jeito que elas são, né? Então, assim, se você tem uma companheira, sei lá, que gosta de escalada e que é uma pessoa mais rústica, que, sei lá, curte esportes radicais e tal, e que a pessoa nem gosta desse rolê mais, sei lá, eu não sei nem explicar, tão superficial, sabe? Tipo, para que a gente vai ficar endeusando só isso, né? Tipo, mulheres, vocês que são sensíveis. Gente, não é toda mulher que é sensível. Mulheres, vocês que são delicadas. Algumas são ogras que nem a Fiona.
Eu, de vez em quando, sou uma delas, sabe? Vocês que são frágeis. Frágeis onde? Pega nas Olimpíadas aquelas mulheres que sobem em cima de coisa, né? Vocês que precisam estar lindas. Acorda para você, toda a gente tá linda todo dia de manhã, a hora que a gente acorda, tá fazendo faxina em casa, coisa do gênero. Gente, é gente. Nós somos pessoas, sabe? Como qualquer pessoa. Então, assim, é um respeito que a gente quer que as pessoas percebam. E eu tô falando pessoas, de modo geral, e não só homens e tal, eu tô falando pessoas, porque, assim, até para algumas mulheres esse recado, sabe? Que são inteiras, né? Que tem várias faces, que tem várias particularidades e potências. Então, tudo isso tem que ser respeitado. E não aquilo que é visto como feminilidade pelo capitalismo, sabe? Como a mulher que se veste de rosa, a coisa fofa e que tem coraçõezinhos flutuando, ternura o tempo todo. Gente, vamos parar com isso, sabe? Você falou do Metrópolis, eu lembrei de um negócio. Eu vi uma moça, eu vi no Instagram, tá, gente? Mas ela tem um conteúdo, eu não lembro o nome, porque eu sou essa pessoa que esquece o nome das pessoas, mas ela sai na rua fazendo provocações. E a grande maioria das provocações dela são com relação ao feminismo, assim, é muito interessante. E aí ela sai perguntando para os homens, para vários homens de várias faixas etárias, assim. Vocês acham que as mulheres precisam ser protegidas? Aí ele, sim, as mulheres precisam ser protegidas. Daí ela, por que as mulheres precisam ser protegidas? Elas precisam ser protegidas das agressões, elas precisam ser protegidas de não sei o quê. Então, cada um vai falando o que assim, tipo, do porquê elas precisam ser protegidas. E quem vocês acham que precisam proteger as mulheres? Os homens. É os homens. E de quem as mulheres terem medo? Né? Oi? Amiga, a hora que vinha essa pergunta, gente, dava um pan. Sim, tela azul neles. Total. Era total tela azul. Esse cara vem para a realidade aqui, que é vocês, né? Ai, sério. Esses príncipes do cavalo caído aí, sabe? Esses princesos, que ódio. Ai, Senhor, não dá para mim. Não dá. Bia, e aí a gente estava fazendo esse papo, né, falando de tantas coisas aí que atravessam o mês de março, mas eu queria fazer uma pergunta que talvez você tenha aí algumas histórias para contar, né, que é presentear ou não presentear? Eis a questão. Amiga, olha, essa coisa do presente, gente, todo mundo gosta de ganhar presente. Ganhar presente é muito legal. É muito legal ganhar presente. Não vou dizer que não, mas do jeito que acontece no dia 8 de março, fica esquisito, né? Em alguns aspectos. Fica bem esquisito, assim. Tipo, eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu vou contar uma que aconteceu comigo, que eu achei bizarra, e eu vou contar uma que aconteceu com uma amiga que eu não acho que ela esteja errada. Você tá andando na rua. Essa me marcou muito porque foi muito aleatória, né? Eu tava andando na rua, era um Dia das Mulheres que eu nem me liguei que era dia 8 de março, porque vamos combinar que pra gente não muda em absolutamente nada, a nossa vida continua sendo exatamente a mesma, porque assim, por mais que o capitalismo tenha se apropriado, né? Eu vejo o dia 8 de março, igual eu tinha comentado com você, meio igual o Dia da Consciência Negra, né? Olha, mulheres existem, pretos existem, mas não é tão importante assim não, tá? Só lembra hoje, lembrou hoje, tá bom, já tá bom, não precisa lembrar mais, já deu, né? Parece que é aquela cota daquele momento, assim. E gente, não, né? E aí é por isso que essa questão do presente fica tão complicada, porque eu tava andando na rua, brotou, gente, não tô zoando, brotou do além um ser humano de dentro de uma loja de colchão e socou assim, ó, uma flor na minha cara. Eu fiquei, meu Deus, socorro, Deus. E era uma rosinha torta, assim. Pra você do seu dia, eu olhei aquilo e tá, obrigada. Mas assim, primeiro que quase me matou do coração, porque ele pulou na minha frente com uma rosa na minha cara, né? E assim, de um jeito
tão não, né? Tipo assim, gente, a gente quer ser lembrada, a gente quer ser mimada, porque todo mundo gosta de recordação e de mimo, mas tem que fazer sentido, né? Tipo, não é aquela coisa de, ai, vamos fazer uma mega promoção esse mês só para as mulheres, né? E aí, essa questão do presente, uma amiga minha que passou por isso essa semana, gente, estamos gravando esse podcast 3 dias depois do Dia das Mulheres, tá? Hoje é dia 11, então, assim, estamos com muitas coisas muito vívidas ainda na nossa cabecinha sobre isso. E aí, ela postou ali nos stories dela vários presentinhos que ela ganhou, assim, do Dia Internacional da Mulher, porque ela é professora. E ela ganhou vários presentinhos de aluno, de escola, né, e tudo mais, e de algumas pessoas com quem ela convive que deram presente para ela. E o namorado, né, algumas pessoas da família e tal, e ela ganhou vários presentes. Aí ela assim, gente, eu tenho consciência, eu sei o que significa o dia 8, eu sei que é um dia de luta, eu sei de várias coisas, mas se vocês querem me presentear, estou aceitando, né? Porque chega de só colher os frutos ruins, eu também quero os louros da glória quando eles merecem ser dados. Então, assim, tá errada? Não tá errada, né? Mas provavelmente os presentes que ela ganhou faziam sentido dentro do contexto que ela tava, sabe? Tipo, não foi uma coisa que, eu só lembrei de você porque eu lembrei de você agora, sabe? Foi uma coisa que perdura, porque ela ganhou de outras situações ali, né, e tal. Mas eu acho que essa coisa do presente, eu não sei o que eu não tenho uma opinião formada exatamente sobre isso, sabe? Eu acho que é muito complicado. O que eu sinto também, porque acontece, que é legal a gente falar disso, que é assim, não é porque a gente não gosta de receber presente, que nem você estava falando no início, é que a gente acha que parece que o dia 8 de março, para algumas pessoas é isso só, e não mais outras coisas. Talvez foi esse o sentimento que me trouxe reflexões sobre o dia 8 de março, o mês todo também, que me deixou um pouco triste no sentido de que parece que a gente está andando, a gente, né, como você falou na história da sua amiga, eu sou uma pessoa consciente. Quem não gosta de receber presente, né? Mas parece que o volume no nível assim, tipo, que parece que se a gente não fizer isso, né, alguém que não tenha talvez a consciência de que entender que esse dia é um dia de luta também, respeitar também esse lugar, assim, e com calma, porque eu estava vendo até uma matéria que saiu essa semana, porque, né, como você disse, estamos aqui 3 dias depois do dia 8, gravando esse podcast, falando desse assunto, que basicamente floriculturas esgotaram as flores, as rosas, para dar para as suas queridas mulheres, né, não só ali as pessoas de casa, mas as pessoas das empresas. E detalhe, esse ano, 8 de março, caiu no final de semana. Então, lá na matéria, as pessoas que trabalhavam com floricultura falou que se fosse na semana, vai vendo, hein? Se fosse na semana, ia ser muito melhor. Muito mais flores sairiam. Porque as empresas estão abertas nos dias de semana, né? Então, tem essa questão com o presente. Você falou uma coisa que é o mesmo que eu sinto também, que é esse sentimento dúbio, que eu sei que é legal também, alguém que está fazendo um gesto carinhoso, porque tem isso também. Não tem gente só fazendo... Horrível. A gente não precisa generalizar. Tem, sim, como a gente falou antes, né? Aqui, nesse podcast. Tem essa figura que não tem noção, mas tem a galera que é super, assim, né, legal. Até entre nós mulheres, a gente também se parabenizou, né, algumas de nós. A gente também tem que levar em consideração as pessoas que também não têm muito esse lugar de entender
100% que realmente o dia 8 de março existe por causa de uma questão específica mundialmente, que aconteceu com mulheres, que é um movimento, né, de protesto. Eu vi muita coisa de protesto nesse dia, assim, principalmente nesses lugares, até no nosso país, aconteceu muitas coisas, para lembrar justamente desse dia com esse olhar, mas assim, né, vamos ainda lutar ainda mais, né, não vamos ficar só aqui, já conquistamos e já era, porque infelizmente, assim, esse lugar é que eu queria estar, debaixo de uma rede tomando água de coco e sendo servida, sim, que nem os homens, sim, eu gostaria, muito, talvez esse seria o melhor presente do mundo, entendeu? Se você quiser me dar um presente, me mande para Maldivas. Forma. É isso. Eu não aceito menos que ser servida. É isso. Muito louco. Aí, mas é isso, assim, é legal a gente também pensar um pouco sobre essa história, né, das coisas positivas do dia 8 de março, que a gente sabe que tem muita coisa difícil, muita coisa pesada, os números ainda de feminicídio, né, as questões, né, com as agressões contra a mulher, inclusive esse ano, você acredita que aumentou o número de violência contra a mulher? Claro que eu acredito. E tamo aí, a gente avançou o quê? Às vezes eu fico pensando isso, sabe? Eu escrevi outro dia, que a sensação que eu tenho é de enxugar gelo, real, assim, enxugo o gelo. A gente dá 2, 3 passos para frente, mas a gente está voltando para trás. Mas é o que eu falei lá no começo, que a gente estava conversando, sabe? Porque a gente conquista os direitos e esses direitos nos são negados depois de um tempo, sabe? E, infelizmente, a gente está com cada vez mais governos conservadores, né? E aí é aquela coisa dos homens brancos, ricos e velhos que cerceiam os direitos das mulheres e que fazem muita coisa entrar nesse retrocesso de novo, né? É muito complicado isso, assim. E é muito triste também quando a gente escuta mulheres falando, eu não sou feminista, porque também tem isso. A gente não falou sobre essa questão do feminismo especificamente, embora estejamos deixando muito claro que isso tudo se trata a respeito dele, né? Mas essa visão muito errada do que é o feminismo, né? Do que feministas são mulheres frustradas que deixam o pelo do sovaco crescer, né? Basicamente é isso que muitas pessoas pensam isso. E, gente, não, né? O feminismo está aí para correr atrás de tudo isso que a gente está falando, né? Desses direitos, né? Dessas questões de igualdade, a gente só quer estar ali, e a gente não quer ouvir aquela história, mas na hora de prestar exército, entrar no exército, porque não tem mulher no exército? Gente, não deveria ser compulsório para ninguém para começo de conversa. Pronto, entendeu? Já não devia. Agora, não vem querer fazer essas coisas aí de equivalências que não fazem sentido, porque a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre situações gerais que a gente sabe que se o universo fosse diferente, né, se o mundo não fosse tão patriarcal, já teriam sido resolvidas muito diferentemente. A questão da saúde mesmo, amiga, que a gente estava falando lá atrás. Os estudos sobre o corpo feminino estão sendo... Amigas, tem noção que com relação a clitóris, os estudos sobre a anatomia do clitóris têm 50 anos. Gente, vocês têm noção do que é 50 anos? Sim, eu fiquei sabendo disso. Não é assustador? Claro que é, porque é o que interessa aos homens, é claro que vai ter muito mais pesquisa, muito mais profundidade, vai ter muito mais dedicação, e tudo que é voltado para nós, mulheres, vai sempre deixando de lado. Eu estava aqui refletindo, enquanto você estava falando, sobre a figura feminina nos lugares de poder público. Porque se tivesse mais mulheres nesses lugares, várias coisas já teriam sido melhoradas, né?
Tudo Infelizmente. depende de que mulher nós estamos falando. Não podia ser um monte de Damares, né, amiga? Não, esse pessoal aí, assim... A gente está falando de umas Erika Hilton da vida, É isso. né? A gente está falando de umas Marielle Franco da vida, né? A gente está falando de... Como a gente estava conversando lá na primeira parte da nossa troca de ideia, sobre nós, mulheres, tendo que ser medidas do fio de cabelo até o dedão do pé. É que a figura feminina, nesses lugares de poder, para conseguir direitos para nós mulheres, ainda assim é muito difícil, porque existe esse lugar da régua, da medida, de provar e tudo mais, sabe? Eu sinto que, assim, esse é no final, né, dessa parte que é presentear ou não presentear, eis a questão. Sim, é gostoso a gente receber presente, mas vamos presentear as mulheres com ações, sabe? Com coisas que a gente precisa ver e falar assim, nossa, que legal. Vamos fazer isso acontecer mais vezes, não simplesmente, tipo, numa data X específica ali, é como se fosse um band-aid, sabe, amiga? Eu sinto total. Isso. Também sinto. Ali, sabe? Porque é isso, acho que é muito importante a gente ser enaltecida, lembrada, comemorada, assim, a mulher, ela precisa ser comemorada mesmo, porque se não existisse mulher, já começa por aí. Não existe ser humano, ponto. Então, só porque a gente é a gente, meu, assim, a gente tem que ser mesmo, e não é 8 de março, não, é todo dia. Lembrem da gente todo dia, por favor. Sim, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que é uma questão de igualdade pura e simplesmente, realmente, sabe? É só uma coisa de... Eu não tenho que ser a pessoa responsável de ter que pensar na organização, eu não tenho que ser a pessoa responsável de ter que pensar no cuidado dos filhos, eu não tenho que ser a pessoa responsável de pensar, né, nas coisas de cunho operacional de uma casa só porque eu sou mulher, né? Não tenho que saber cozinhar, eu não tenho que saber lavar, passar. É lógico que a gente acaba aprendendo isso ao longo da vida, mas não por uma questão de necessidade, não porque eu sou mulher, né? Tipo assim, é muito complicado isso tudo. É que a gente nunca escuta uma pessoa falando, né, para que um homem tem que se dar o respeito, né? Enquanto a gente tem que se dar o respeito, né? Que respeito? Respeito de quem? Para começo de conversa, né? Para quem eu tenho que me dar o respeito? Né? Fica essa questão aí no ar, né? Para quem que é esse respeito? Porque o que a gente considera respeito nesse sentido, né? Que essa mulher não se dá o respeito. O que é isso? É complicado, gente. A gente entra em diversos lugares. Mas esse é o que eu falei. Tem muito pano para manga. Tem muita coisa para refletir. E eu acho que a gente já... A reflexão fica para você que está nos escutando. E depois comentem aqui, deixem nos comentários, por favor, para a gente saber como é que você pensa também sobre todo esse assunto aqui, porque é isso, né? A gente quer estender essa conversa, mas aqui a gente vai ler e vai saber, a gente vai trocar essa ideia mais para frente ainda. Sim. Fica uma frase, assim, de cunho motivacional. Não me mandem flores, me mandem pix. Sobre... Isso mesmo, isso mesmo. Se você chegou até aqui, hashtag não me mande flores, manda pix. Estamos aceitando. Estamos aceitando, é isso aí. E agora a gente chegou na reta final do nosso podcast, né? Que hablamos nesse bastidor aqui. E aí a gente vai deixar algumas dicas aqui para vocês procurarem na vida de vocês, que assistir, ler, se envolver mais sobre o assunto, né, Lia? Sim, e nós vamos fazer isso de um jeito muito divertido, gente. Nós vamos trazer só indicações muito gostosinhas para que seja uma forma fácil, didática e gostosa de você aprender mais sobre feminismo, igualdade de gênero e afins,
Amiga, indica o seu primeiro, depois eu indico o meu. Tá bom, então vamos lá. A minha indicação hoje aqui, eu vou indicar a graphic novel da Tina Fefe Torquato, que fez a ilustração. Para quem não conhece, a graphic novel é da Maurício de Souza Produções. E a Tina é uma personagem dos quadrinhos aí, né? Ela já é uma adolescente ali dos quadrinhos. E a Fefe, ela traz a Tina nesse lugar agora que ela já está ali ficando um pouquinho mais madura. Ela está saindo ali da universidade, então ela escreve e tal, e ela passa por algumas situações no trabalho, né? Ela tem que enfrentar o chefe machista, ela começa a perceber o amigo dela também não tendo uma atitude muito legal. Então, eu quero deixar essa graphic aqui para as pessoas poderem conhecer. E a segunda indicação é As 50 Mulheres Cientistas, né? Eu acho muito legal esse livro, porque pega mulheres do mundo inteiro, mulheres de todos os tipos, de todos os lugares, e conta o que elas fizeram. Assim, são 50 mulheres que esse livro é totalmente ilustrado, que é uma coisa que eu amo também, e é super gostoso de ler. Então, fica a minha dica aí para essas duas leituras, que acho que faz muito bem, tanto os homens e as mulheres, as crianças também ficarem sabendo, né? Porque é isso, quanto mais você tem referência, melhor sobre essas imagens femininas, né? Sim, e são livros muito gostosinhos de ler. A graphic novel é um quadrinho, então é tipo muito gostosinho, né, gente? Vamos, né, consumir conteúdo nacional também, que é bom. Dona Lia, o que você traz aí para nós? Então, eu vou trazer um filme e uma série, tá? Os dois, na verdade, não são e são centrados no feminino, né? Um deles é Machos Alfa, é uma série espanhola. Para quem não assistiu ainda, gente, assistam, é muito divertida. É uma série de 4. São 4 homens. São 4 amigos, homens, que estão aprendendo a se desconstruir e todas as coisas que acontecem ali com relação a eles, o machismo e o feminismo. Então, tipo, tem muito essa questão dos contrapontos aí, que tem muita gente que ainda acha que machismo é o contrário de feminismo, e não é. Mas eu não vou falar sobre isso agora. E o outro... e só para contextualizar um pouco mais, cada um deles vive, né, essa desconstrução à sua maneira, alguns com mais hipocrisia, outros com menos, um levanta mais a sério e o outro tentando levar a vida ali do jeito que ele consegue, mas é muito divertida, é uma série cômica, então assim, não é pesado, é algo realmente para você sentar e se divertir, mas ao mesmo tempo refletir. E o segundo que eu vou deixar gente, vocês percebendo que é tudo coisa estrangeira, né? Não quer dizer que eu sou uma pessoa cult, mas é porque eu gosto muito de filmes estrangeiros e séries estrangeiras. Esse é um filme francês que chama Eu Não Sou um Homem Fácil. As duas indicações estão na Netflix, então tá fácil de pegar, tá? Que é um cara machista, nível hard de machista, que coleciona mulheres, assim, tipo pegador geral, que acontece um negócio e ele acorda no mundo invertido, onde os papéis masculinos e femininos são invertidos, inclusive quando o assunto é vestimenta. Gente, é sensacional para rir muito, porque é maravilhoso, porque daí ele se vê no lugar de todas as mulheres que ele usou ao longo da vida, sabe? Então, assim, é maravilhoso, vale muito a pena, é divertido tanto para homens e mulheres aí, para todo mundo, para todos os gêneros, vale muito a pena. E eu não vou dizer que é para todas as idades, porque no meu caso não é para todas as idades, né? Tem aí uma censurinha, deve ter, pelo menos, eu acho, mas vale muito a pena, assistam, só assistam. E essa dica eu vou ver. Esse filme eu já quero assistir, porque é muito engraçado. Machos Alfas eu vi aqui, gente, realmente, assim, nossa, a gente ri demais.
chegamos ao final de mais um podcast. Chegamos, conseguimos, hablamos. Você aí do outro lado não tá sabendo, eu já vou avisando aqui para vocês seguirem a gente lá no Instagram, no TikTok, se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam aqui no Spotify, dá umas estrelinhas lá pra gente e também... Por favor, estrelinhas e comentem, gente, comentem, porque a gente tá nascendo, a gente ainda é um bebê. Então a gente precisa muito que vocês compartilhem esse podcast com todo mundo. Se você gostou, vai lá, sabe? Dá aquele apoio mesmo, porque é tudo muito feito, assim, com o que a gente consegue, sabe? É total produção independente, feito com nossas próprias mães, como diria o Diva Depressão. Feito pelas nossas mães aqui. Crique e Lia nessa parceria aqui, que tá sendo muito legal. Por favor, aguardamos por vocês. Então, uma beijo e até o próximo. Beijo, galera, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.